relógio da sala marcava exatamente 6 da tarde, quando o som abafado dos passos de Antônio ecoou pelos corredores frios da mansão em Londrina. Suas pegadas ressoavam contra o mármore impecável, criando um ritmo monótono que parecia ditar o compasso de sua vida vazia. Aos 42 anos, Antônio Mendes havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Uma fortuna construída através de anos de trabalho árduo no ramo imobiliário. Uma mansão que mais parecia um museu particular. Carros luxuosos na garagem e obras de arte que valiam mais que muitas casas. Mas naquele final de tarde, enquanto afrouxava a gravata italiana e caminhava pelos salões decorados com móveis de design, sentia o peso familiar do vazio que o acompanhava há anos. Mansão, com seus 3 andares e jardins impecáveis, parecia mais uma prisão dourada do que um lar. Cada cômodo perfeitamente arrumado, cada objeto em seu lugar designado, tudo respirava perfeição técnica, mas carecia completamente de alma. Antônio parou diante do espelho do hall de entrada, observando seu reflexo com um misto de cansaço e resignação. Cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos que outrora brilhavam com ambição e agora refletiam apenas uma melancolia profunda. Seu rosto, marcado por rugas de expressão que denunciavam mais preocupação do que alegria, contava a história de um homem que havia sacrificado muito para chegar onde estava. O dia havia sido particularmente caótico. 3 reuniões consecutivas, 2 negociações que quase desandaram e uma discussão acalorada com seu sócio sobre a expansão da empresa. Antônio massageou as têmporas, tentando afastar a tensão que se acumulava como uma nuvem pesada sobre sua cabeça. Era sempre assim. Sucesso após sucesso, conquista após conquista, mas uma sensação constante de que algo fundamental estava faltando. Foi então que, ao subir a escadaria de mármore em direção ao quarto, ele a viu. Larissa estava no corredor do 2º andar, organizando uma pilha de roupas que havia recolhido dos quartos. Aos 26 anos, ela possuía uma beleza natural que contrastava com a sofisticação artificial que pairava sobre a mansão. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas expressivos. Os olhos castanhos claros brilhavam com uma vivacidade que parecia desafiar as paredes frias daquele ambiente. Naquele momento, ela estava ensaiando um sorriso. Não o sorriso profissional e contido que normalmente dirigia ao patrão, mas algo mais genuíno, como se estivesse praticando uma expressão de contentamento verdadeiro. Antônio parou no meio da escada, observando-a sem ser notado. Havia algo na postura dela, na maneira como segurava delicadamente cada peça de roupa, que transmitia uma dignidade natural que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Larissa trabalhava na mansão há quase 2 anos. Fora contratada através de uma agência, apresentando-se com referências impecáveis e uma postura profissional que impressionara desde o primeiro dia. Mas Antônio sabia muito pouco sobre ela, além dos aspectos relacionados ao trabalho. Sabia que era pontual, eficiente, discreta e que mantinha a casa impecável. Sabia que chegava sempre às 7 da manhã e saía pontualmente às 6 da tarde. Sabia que era respeitosa, mas não submissa, e que havia uma inteligência brilhante por trás daqueles olhos que raramente se encontravam com os seus. O que Antônio não sabia era que Larissa carregava dentro de si um sonho que a fazia levantar todos os dias com renovada esperança. Desde criança, ela sonhava em ter sua própria loja, um pequeno comércio onde pudesse vender roupas e acessórios, onde pudesse ser dona de seu próprio destino. Cada salário que recebia era cuidadosamente dividido, uma parte para as necessidades básicas e o sustento da mãe viúva, outra parte guardada religiosamente para realizar seu sonho.
Naquela tarde, enquanto dobrava as roupas com o cuidado de sempre, Larissa pensava em quanto havia economizado no último mês. R$ 500 a mais na poupança, um passo pequeno, mas significativo em direção ao seu objetivo. Era isso que a fazia sorrir. Não a perspectiva de mais um dia de trabalho, mas a certeza de que cada dia a aproximava um pouco mais de sua independência. Larissa? A voz de Antônio a surpreendeu, fazendo-a erguer o olhar rapidamente. Sim, senhor Antônio, ela respondeu, automaticamente adotando a postura profissional de sempre. Antônio desceu os degraus restantes, aproximando-se dela com uma hesitação incomum. Por alguns segundos, permaneceram em silêncio, ele de pé diante dela, ela com as roupas ainda em mãos. Havia algo diferente no ar, uma eletricidade sutil que nenhum dos dois conseguia definir. Você já jantou? A pergunta saiu quase como um sussurro, surpreendendo até mesmo a ele próprio. Larissa piscou confusa. Não, senhor. Ainda não. Eu também não. Antônio passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que revelava sua incerteza. A cozinheira preparou o jantar para dois. Seria um desperdício comer sozinho. O convite pairou no ar, como uma ponte frágil entre dois mundos completamente diferentes. Larissa olhou para ele, tentando decifrar as intenções por trás do convite. Não era a primeira vez que patrões se mostravam gentis com ela, mas havia algo na expressão de Antônio que parecia genuíno, quase vulnerável. Eu não sei se seria apropriado, senhor. Antônio. Ele a corrigiu suavemente. Apenas por hoje pode me chamar de Antônio. O jantar foi servido na sala de jantar íntima, não no imenso salão formal que Larissa conhecia apenas de vista. A mesa de madeira de cerejeira, menor e mais acolhedora, estava posta para dois. Velas discretas criavam uma atmosfera mais calorosa, e pela primeira vez, desde que trabalhava ali, Larissa pode sentir que a mansão tinha potencial para ser um lar. Durante os primeiros minutos, reinovou um silêncio constrangedor. Antônio, acostumado a jantares de negócios onde cada palavra tinha um propósito calculado, não sabia como iniciar uma conversa genuína. Larissa, por sua vez, lutava contra a sensação de estar invadindo um espaço que não lhe pertencia. Conte-me sobre você, disse Antônio finalmente, cortando delicadamente um pedaço de salmão. Além do trabalho, quero dizer. Larissa hesitou, brincando com o garfo. Não há muito o que contar, senhor. Antônio. Tenho certeza de que há. Ele a encorajou com um olhar gentil. Você tem família? Tenho minha mãe, respondeu ela, relaxando ligeiramente. Ela mora em um apartamento pequeno no centro da cidade. Enviuvou há 5 anos e desde então somos só nós duas. Deve ser difícil. É, mas nos viramos bem. Havia orgulho em sua voz. Minha mãe trabalhou a vida inteira como costureira. Me ensinou que trabalho dignifica a pessoa. Ela está se aposentando no próximo ano. Antônio assentiu, impressionado pela maturidade e força que transpareciam em suas palavras. E você? Tem outros planos além do trabalho aqui? Os olhos de Larissa brilharam, e pela primeira vez durante o jantar, ela sorriu genuinamente. Tenho um sonho. Quero abrir minha própria loja um dia, pequena, mas minha. Sei que pode parecer bobagem. Não é bobagem, interrompeu Antônio com convicção. Sonhos são importantes. Eu também tive sonhos uma vez. Teve? A pergunta saiu naturalmente e Larissa percebeu que estava genuinamente curiosa sobre a vida do homem que até então conhecia apenas como seu patrão. Antônio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revisitando memórias há muito enterradas. Quando era jovem, queria ser arquiteto. Queria projetar casas que fossem mais do que estruturas. Queria criar lares, mas a vida me levou por outro caminho.
Você se arrependeu? A pergunta era simples, mas tocou em algo profundo dentro de Antônio. Ele olhou ao redor da sala de jantar, com sua decoração impecável, mas fria, e depois para Larissa, cujos olhos refletiam uma curiosidade genuína, livre de julgamentos. Às vezes me pergunto como seria se tivesse feito escolhas diferentes, admitiu ele. Construí um império imobiliário, mas nunca construí um lar de verdade. Larissa percebeu a melancolia em sua voz e, por um impulso, estendeu a mão, tocando levemente a sua. Nunca é tarde para recomeçar. O toque foi breve, mas suficiente para criar uma conexão que nenhum dos dois havia antecipado. Antônio olhou para a mão pequena e delicada que havia tocado a sua e sentiu algo que não experimentava há anos, uma sensação de compreensão genuína. A conversa fluiu naturalmente a partir dali. Antônio descobriu que Larissa era formada em administração, que havia trabalhado em uma loja de departamentos antes de se tornar doméstica, que amava ler e que seu autor favorito era Machado de Assis. Larissa descobriu que Antônio, apesar de toda sua riqueza, sentia-se profundamente sozinho, que havia sido casado uma vez, mas o relacionamento terminara devido à sua obsessão pelo trabalho, e que sua maior inspiração vinha de histórias de pessoas que haviam construído algo significativo a partir do nada. Você sabe, disse Antônio, servindo mais vinho. Em 2 anos trabalhando aqui, esta é a primeira vez que esta casa parece realmente um lar. Larissa corou ligeiramente. É porque não estou trabalhando agora. Estou apenas sendo eu mesma. E quem é você, Larissa, além da funcionária exemplar que conheci? A pergunta a pegou de surpresa. Havia tanto tempo que ela se definia em relação aos outros, a filha dedicada, a funcionária confiável, a mulher que economizava cada centavo para realizar um sonho. Mas quem era ela realmente? Sou alguém que acredita que cada pessoa tem o direito de sonhar, respondeu ela lentamente. Sou alguém que acredita que trabalho árduo e honestidade eventualmente são recompensados. Sou alguém que talvez tenha passado tanto tempo cuidando dos outros que esqueceu de cuidar de si mesma. A honestidade crua de sua resposta tocou algo profundo em Antônio. Ele se reconheceu naquelas palavras, na descrição de alguém que havia se perdido em meio às responsabilidades e obrigações. Eu entendo, disse ele suavemente. Mais do que você imagina. O jantar se estendeu por mais de 2 horas. Conversaram sobre livros, sobre sonhos abandonados e sonhos ainda vivos, sobre a solidão das grandes cidades e sobre a importância de conexões genuínas. Larissa descobriu que Antônio tinha um senso de humor sutil e uma inteligência que ia muito além dos negócios. Antônio descobriu que Larissa possuía uma sabedoria natural e uma perspectiva sobre a vida que ele havia perdido em meio à corrida pelo sucesso. Quando terminaram de jantar, nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Antônio sugeriu que fossem à biblioteca, um cômodo que Larissa havia limpado centenas de vezes, mas nunca havia realmente explorado. A biblioteca era o cômodo mais acolhedor da mansão, com suas estantes de madeira escura repletas de livros, 2 poltronas de couro confortáveis e uma lareira que raramente era acesa. Antônio acendeu o fogo e as chamas dançantes criaram uma atmosfera íntima e acolhedora. Pode escolher qualquer livro, ofereceu ele, gesticulando em direção às estantes. Larissa caminhou lentamente entre as estantes, seus dedos deslizando sobre os dorsos dos livros. Havia clássicos da literatura brasileira e mundial, biografias, livros sobre negócios e arquitetura, e até mesmo alguns volumes de poesia. Ela parou diante de uma seção e sorriu. Você tem Dom Casmurro, disse ela, retirando o livro da estante. É um dos meus favoritos, admitiu Antônio. Apesar de ser uma história triste.
Todas as grandes histórias de amor são tristes, respondeu Larissa, folheando as páginas. Mas isso não as torna menos belas. Eles se sentaram nas poltronas, próximos o suficiente para que suas conversas fossem íntimas, mas mantendo uma distância respeitosa. Antônio observou Larissa enquanto ela folheava o livro, notando como seus olhos brilhavam à luz das chamas, como seus cabelos formavam uma moldura perfeita para seu rosto concentrado. Larissa, disse ele suavemente, fazendo-a erguer o olhar, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se apaixonou? A pergunta a surpreendeu e ela fechou o livro lentamente. Uma vez, respondeu ela após um momento. Mas não deu certo. Ele queria que eu fosse alguém que não era. Como assim? Queria que eu desistisse dos meus sonhos, que me contentasse em ser apenas a namorada dele. Não consegui fazer isso. Ela olhou para as chamas da lareira. E você? Antônio suspirou. Fui casado por 8 anos. Achei que era amor, mas agora percebo que era mais uma sociedade conveniente. Ela queria a segurança financeira, eu queria a respeitabilidade de um casamento bem-sucedido. Nunca houve isso. Isso, conexão genuína. A sensação de que alguém realmente te vê, não apenas o que você representa. Ele olhou diretamente para ela. Como me sinto agora conversando com você? O ar entre eles se carregou de uma tensão nova e indefinível. Larissa sentiu seu coração acelerar, consciente de que estavam atravessando uma linha invisível que separava o profissional do pessoal, o aceitável do perigoso. Antônio, ela disse suavemente, talvez seja melhor eu ir embora. Não, respondeu ele, levantando-se e aproximando-se dela. Por favor, não vá. Não ainda. Larissa também se levantou e, de repente, eles estavam muito próximos, próximos o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o perfume sutil de sua colônia. Próximos o suficiente para que ele pudesse ver as pequenas sardas em seu nariz, o tremor quase imperceptível de seus lábios. Isto é loucura, sussurrou ela. Talvez, ele respondeu, levantando a mão para tocar delicadamente seu rosto. Mas é a primeira coisa real que sinto em anos. O beijo foi inevitável, suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas rapidamente se aprofundou, carregado de uma paixão que nenhum dos dois havia previsto. Larissa se rendeu ao momento, às sensações que há tanto tempo havia negado a si mesma, ao calor humano que contrastava tão fortemente com a frieza da mansão. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, conscientes de que haviam cruzado uma linha da qual talvez não houvesse retorno. Antônio apoiou a testa na dela, respirando pesadamente. Não sei o que isto significa, disse ele. Nem eu, respondeu ela, mas não me arrependo. A noite que se seguiu foi de uma intimidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Não apenas física, mas emocional, uma conexão que transcendia as diferenças sociais e econômicas que os separavam. Nos braços um do outro, encontraram um refúgio contra a solidão que havia marcado suas vidas. Um momento de paz e compreensão mútua. Quando o amanhecer começou a filtrar através das cortinas da biblioteca, a realidade gradualmente se impôs. Larissa despertou primeiro, consciente de onde estava e do que havia acontecido. Antônio dormia ao seu lado, seu rosto relaxado e jovem, na luz suave da manhã. A realidade a atingiu como uma onda fria. Ela era a empregada, ele era o patrão. O que havia acontecido entre eles, por mais bonito que tivesse sido, não poderia continuar. Havia muitas diferenças, muitas complicações, muitas razões pelas quais aquilo não poderia funcionar. Larissa se vestiu silenciosamente e saiu da biblioteca, deixando Antônio dormindo. Tinha poucas horas antes de precisar retornar ao trabalho, fingindo que nada havia acontecido, voltando ao papel de funcionária exemplar.
Mas enquanto caminhava pelos corredores da mansão em direção à saída, sabia que algo fundamental havia mudado. Não apenas entre ela e Antônio, mas dentro dela mesma. Pela primeira vez em anos, havia se permitido ser vulnerável. Havia se permitido sentir. E enquanto o sol nascia sobre Londrina, lançando novos raios de luz sobre a mansão silenciosa, uma nova história começava a se desenrolar. Uma história que testaria não apenas os limites do amor, mas também os limites da própria sociedade que os cercava. A manhã seguinte chegou com a brutalidade típica das segundas-feiras. Antônio despertou sozinho na biblioteca, o corpo dolorido pela noite passada na poltrona, mas com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Por alguns segundos abençoados, permaneceu na fronteira entre o sono e a vigília, onde a memória da noite anterior pairava como um sonho dourado. O som distante da porta da frente se fechando o trouxe de volta à realidade. Larissa havia partido. Claro que havia partido. Ela tinha uma vida, responsabilidades, uma rotina que não incluía despertar nos braços de seu patrão. Antônio se levantou lentamente, ajeitando as roupas amarrotadas, e caminhou até a janela. Lá fora, o mundo continuava exatamente como sempre fora. O jardim impecável, as ruas ordenadas do bairro nobre, o movimento matinal dos carros de luxo. Mas algo dentro dele havia mudado irrevocavelmente. Pela primeira vez em décadas, havia se conectado genuinamente com outro ser humano. Havia se permitido ser vulnerável, havia encontrado alguém que o via não como o empresário bem-sucedido, mas como o homem que realmente era. Enquanto subia para o quarto para tomar banho e se preparar para mais um dia de trabalho, Antônio não conseguia parar de pensar em Larissa. A maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, o jeito como havia tocado sua mão durante o jantar, a suavidade de seus lábios, a genuinidade de cada gesto. Havia algo nela que despertava em Antônio uma versão de si mesmo que há muito julgava perdida. Mas conforme as horas passavam e a rotina do trabalho se impunha, a realidade começou a se infiltrar em seus pensamentos como uma sombra crescente. O que havia acontecido entre eles? Como deveriam agir agora? Ela voltaria ao trabalho como se nada tivesse acontecido? E ele, como deveria se comportar? Do outro lado da cidade, Larissa enfrentava questionamentos semelhantes, mas com uma carga emocional ainda mais pesada. Em seu pequeno apartamento dividido com a mãe, ela se olhava no espelho do banheiro, tentando encontrar sinais externos da transformação que sentia internamente. Seus lábios ainda pareciam ligeiramente inchados, seus cabelos desarrumados contavam a história da noite anterior, mas eram seus olhos que revelavam a verdadeira mudança. Havia uma intensidade nova ali, uma consciência de si mesma como mulher que ia além dos papéis que sempre havia desempenhado. "Você está bem, filha?" A voz preocupada da mãe veio do corredor. "Chegou muito tarde ontem." "Estou bem, mãe. Tive que ficar um pouco mais no trabalho", respondeu Larissa, odiando a mentira, mas sabendo que a verdade seria ainda mais complicada de explicar. Dona Maria, uma mulher de 62 anos, com cabelos grisalhos, sempre presos em um coque impecável, apareceu na porta do banheiro. Seus olhos escuros, tão parecidos com os da filha, estudaram o rosto de Larissa com a perspicácia de quem havia criado uma filha sozinha. "Tem certeza de que está tudo bem? Você parece diferente." Larissa forçou um sorriso. "É só cansaço, mãe. Nada que um bom café não resolva." Mas enquanto preparava o café da manhã, suas mãos tremiam ligeiramente. A noite anterior havia sido um momento de pura magia, mas agora, à luz crua da manhã, as implicações do que havia acontecido começavam a se cristalizar. Ela havia cruzado uma linha profissional que jamais deveria ter cruzado. Havia se envolvido emocionalmente com seu patrão, um homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu. Pior ainda,
Havia gostado. Havia gostado da conversa, da conexão, da sensação de ser vista e apreciada por quem realmente era. Havia gostado da maneira como Antônio a olhava, como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Havia gostado da sensação de estar nos braços de alguém que a desejava não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E isso a assustava. Larissa havia trabalhado duro para construir uma vida estável e independente. Havia planos, sonhos, objetivos concretos. Não podia se dar ao luxo de complicações emocionais, especialmente não com um homem que representava tudo o que ela não era: riqueza, privilégio, poder. Homens como Antônio não se apaixonavam por mulheres como ela. Eles podiam ter aventuras, momentos de fraqueza, mas no final sempre retornavam ao seu mundo, deixando mulheres como ela para trás. Quando chegou à mansão naquela manhã, pontualmente às 7 horas, Larissa havia tomado uma decisão. Seria profissional. Trataria o que havia acontecido como um momento de fraqueza de ambos, algo que não se repetiria. Voltaria ao seu papel de funcionária exemplar, manteria a distância apropriada e continuaria economizando para realizar seu sonho de abrir a própria loja. Mas quando encontrou um envelope com seu nome sobre a mesa da cozinha, sua resolução começou a vacilar. O envelope continha uma nota escrita à mão, na caligrafia elegante de Antônio. Larissa, sobre ontem à noite... Acho que seria melhor para ambos fingirmos que nada aconteceu. Foi um momento de fraqueza de minha parte e peço desculpas se a coloquei em uma situação desconfortável. Vamos manter nossa relação estritamente profissional daqui em diante. Antônio. Larissa leu a nota 3 vezes antes de dobrá-la cuidadosamente e guardá-la no bolso do avental. Suas mãos tremiam, mas não de nervosismo, de uma mistura de mágoa e raiva que a surpreendeu pela intensidade. Momento de fraqueza. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela começava sua rotina matinal de limpeza. Era assim que ele via a noite anterior? Como uma fraqueza. Uma noite que para ela havia sido reveladora, transformadora, havia sido para ele apenas um lapso de julgamento. Ela deveria se sentir aliviada. A nota de Antônio lhe dava exatamente o que ela havia decidido que queria. Um retorno ao status quo, uma chance de fingir que nada havia acontecido. Mas em vez de alívio, sentia apenas uma dor surda no peito, como se algo precioso houvesse sido descartado antes mesmo de ter a chance de florescer. Durante toda a manhã, Larissa trabalhou com uma eficiência mecânica, limpando cada cômodo com a mesma perfeição de sempre, mas sem a satisfação silenciosa que normalmente acompanhava seu trabalho. Cada móvel que lustrava, cada objeto que reorganizava, parecia zombar dela, lembrando-a de que ela não passava de uma funcionária naquele mundo de luxo. Antônio, por sua vez, havia saído cedo para o escritório, mas não antes de deixar a nota. Havia passado horas acordado, debatendo consigo mesmo sobre o que escrever, como agir. Parte dele queria ignorar as convenções sociais, queria explorar o que havia começado entre eles. Mas a parte racional, a parte que havia construído um império baseado em decisões cuidadosas e calculadas, sussurrava que aquilo era loucura. Ele era um homem de 42 anos, empresário respeitado, com uma reputação a zelar. Ela era uma jovem de 26 anos, sua funcionária. Havia uma desigualdade de poder inerente à situação que tornava qualquer relacionamento entre eles problemático. Além disso, eles vinham de mundos diferentes. Ele do mundo dos negócios e do privilégio, ela do mundo do trabalho árduo e da luta diária. A nota havia sido sua tentativa de ser responsável, de proteger ambos de uma situação que só poderia terminar em complicações. Mas enquanto tentava se concentrar em planilhas e relatórios, não conseguia tirar Larissa de sua mente.
A maneira como havia rido de suas piadas, como havia tocado sua mão com tanta ternura, como havia se entregado à noite anterior com uma paixão que parecia brotar do mais profundo de seu ser. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada e dolorosa de evitação mútua. Antônio saía cedo e voltava tarde, certificando-se de que seus caminhos raramente se cruzassem. Quando inevitavelmente se encontravam nos corredores da mansão, trocavam cumprimentos educados e profissionais, mas o ar entre eles vibrava com uma tensão não resolvida. Larissa mantinha sua máscara de profissionalismo impecável, mas Antônio percebia os pequenos sinais de que ela estava tão afetada quanto ele. A maneira como seus olhos se desviavam rapidamente quando se encontravam com os dele, como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele lhe dava instruções, como sua voz ficava um tom mais agudo quando falava com ele. 2 semanas se passaram dessa forma. 2 semanas de uma cordialidade forçada que doía mais que qualquer conflito aberto. Antônio se enterrava no trabalho, fechando negócios com uma intensidade que preocupava até mesmo seu sócio. Larissa, por sua vez, canalizava sua energia emocional em seus afazeres, mantendo a mansão ainda mais impecável do que antes, como se a perfeição externa pudesse de alguma forma ordenar o caos interno. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Antônio havia voltado para casa mais cedo, cancelando uma reunião devido a uma enxaqueca que o atormentava há 2 dias. A mansão estava silenciosa, Larissa provavelmente trabalhando em algum dos cômodos superiores. Ele se dirigiu diretamente para a biblioteca, o lugar onde tudo havia começado, e se jogou em uma das poltronas, fechando os olhos. Mas o som de passos no corredor o alertou de que não estava sozinho. Larissa apareceu na porta, carregando produtos de limpeza, e parou abruptamente ao vê-lo. Desculpe, senhor Antônio. Não sabia que estava em casa. Volto mais tarde para limpar a biblioteca. Não precisa, disse ele sem abrir os olhos. Pode continuar seu trabalho. Larissa hesitou por um momento, então entrou na biblioteca e começou a limpar silenciosamente. Antônio a observava discretamente, notando como ela se movia com uma graça natural, como tratava cada livro com cuidado reverente, como evitava cuidadosamente olhar na direção da poltrona onde haviam se beijado pela primeira vez. Larissa, ele disse subitamente, fazendo-a parar no meio do movimento. Sim, senhor. Você está bem? Quero dizer, tem parecido distante ultimamente. Larissa o encarou pela primeira vez em semanas, e Antônio viu um lampejo de dor em seus olhos antes que ela rapidamente desviasse o olhar. Estou bem, senhor. Apenas mantendo nossa relação profissional, como o senhor pediu. A frieza em sua voz o atingiu como um tapa. Larissa, se me der licença, preciso terminar a limpeza. Ela se virou para continuar trabalhando, mas suas mãos tremiam tanto que derrubou um dos livros que estava limpando. O som do livro batendo no chão ecoou pela biblioteca como um tiro, e quando Larissa se abaixou para pegá-lo, Antônio viu que seus olhos estavam marejados. Larissa, espere! Ele se levantou e se aproximou dela, que ainda estava agachada no chão, tentando controlar as emoções. Quando ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, ela a recusou, levantando-se sozinha. Não precisa fingir que se importa, disse ela, a voz carregada de uma mágoa que não conseguia mais esconder. Eu entendi a mensagem da sua nota. Foi um momento de fraqueza. Não vai se repetir. Você não precisa se preocupar com a funcionária se apaixonando pelo patrão. A palavra apaixonando pairou no ar entre eles como uma confissão involuntária. Larissa percebeu o que havia dito e empalideceu, levando a mão à boca. Eu não quis dizer. Você se apaixonou por mim? A pergunta de Antônio saiu como um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava.
Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Larissa. Isso não importa. Não muda nada. Você deixou muito claro que aquela noite foi um erro. Não foi um erro, disse Antônio, aproximando-se dela. Foi a coisa mais real que me aconteceu em anos. Eu escrevi aquela nota porque estava com medo. Medo de quê? De você, do que sinto por você, de como você me faz questionar tudo o que pensava saber sobre mim mesmo. Ele parou diante dela, erguendo a mão para tocar seu rosto molhado pelas lágrimas. Eu também me apaixonei por você, Larissa, e isso me apavora. O mundo pareceu parar. Larissa olhou nos olhos de Antônio e viu ali a mesma vulnerabilidade que sentia. Viu um homem que, como ela, havia se perdido em meio às expectativas e responsabilidades e que havia encontrado nela uma chance de se reencontrar. Antônio, ela sussurrou, cobrindo a mão dele com a sua. Não sei como isso vai funcionar, admitiu ele. Não sei como navegar entre nossos mundos diferentes, mas sei que não posso fingir que não sinto nada por você. Nem eu, respondeu ela. Eles se beijaram novamente, mas desta vez não havia a urgência desesperada da primeira vez. Havia uma ternura, uma promessa implícita de que estavam dispostos a explorar o que havia entre eles, independentemente dos obstáculos. Quando se separaram, Antônio apoiou a testa na dela, como havia feito semanas antes. Não sei o que acontecerá a partir de agora, disse ele. Nem eu, respondeu ela, mas não quero mais fingir que não sinto nada. Então, não vamos fingir. A partir daquele momento, começaram a construir algo novo e delicado. Jantares ocasionais se tornaram encontros regulares. Conversas profissionais se transformaram em diálogos íntimos sobre sonhos, medos e esperanças. Antônio descobriu que Larissa tinha uma perspectiva única sobre a vida, moldada por experiências que ele jamais havia vivido. Larissa descobriu que, por trás da fachada empresarial, Antônio era um homem profundamente sensível, que havia apenas esquecido como expressar sua humanidade. Mas mesmo em meio à crescente intimidade, ambos sabiam que estavam navegando em águas perigosas. Havia momentos em que a diferença entre seus mundos se tornava gritante. Quando Antônio recebia ligações de negócios durante o jantar, quando Larissa se lembrava de que tecnicamente ainda era sua funcionária, quando olhares curiosos de vizinhos ou conhecidos lembravam-nos de que sua relação não se encaixava nas normas sociais estabelecidas, mas por algumas semanas preciosas conseguiram criar uma bolha de felicidade dentro da mansão. Antônio chegava mais cedo do trabalho, ansioso para encontrar Larissa. Ela começou a ficar até mais tarde, não por obrigação, mas por escolha. Jantavam juntos, conversavam na biblioteca, caminhavam pelos jardins sob as estrelas. Foram as semanas mais felizes que qualquer um dos dois havia experimentado em muito tempo. Antônio redescobriu o prazer de conversas sem agenda, de risos genuínos, de momentos de silêncio confortável. Larissa descobriu o que era ser valorizada não apenas por seu trabalho, mas por seus pensamentos, opiniões e sonhos. Mas como toda situação insustentável, aquela felicidade estava destinada a ser testada. E o teste viria de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. Era uma manhã de sábado, quando Larissa percebeu que algo estava diferente. Havia acordado com náuseas, algo que inicialmente atribuiu à comida do jantar da noite anterior. Mas quando as náuseas persistiram pelos dias seguintes, acompanhadas de uma sensibilidade incomum a cheiros e uma fadiga que não conseguia explicar, uma possibilidade terrível começou a se formar em sua mente. Impossível, pensou ela. Eles haviam sido cuidadosos. Bem, na maioria das vezes. Mas havia aquela noite na biblioteca, quando a paixão havia nublado o julgamento de ambos. Com mãos trêmulas, Larissa comprou um teste de gravidez a caminho do trabalho. O resultado confirmou seus piores temores.
Positivo. Sentada no banheiro da mansão, olhando para o teste que mudaria suas vidas para sempre, Larissa sentiu seu mundo desmoronar. Como contaria a Antônio? Como explicaria à mãe? Como isso afetaria seus planos, seus sonhos, sua vida cuidadosamente construída? E mais importante, como um homem que havia descrito sua primeira noite juntos como um momento de fraqueza, reagiria à notícia de que ela estava carregando seu filho? 3 dias se passaram desde que Larissa descobrira a gravidez. 3 dias de uma agonia silenciosa que ameaçava consumi-la por completo. Ela continuou trabalhando na mansão como se nada houvesse mudado, mas cada gesto era mecânico, cada sorriso forçado. Antônio, absorvido em uma negociação complexa envolvendo um novo empreendimento, não percebeu imediatamente a mudança sutil no comportamento dela, mas algo em seu subconsciente registrava que havia algo diferente no ar. Era uma quinta-feira nublada, quando Larissa finalmente reuniu coragem para confrontar a realidade. Ela havia passado as últimas noites em claro, pesando todas as possibilidades, todos os cenários possíveis. Poderia esconder a gravidez por alguns meses, economizar dinheiro e depois simplesmente desaparecer da vida de Antônio. Poderia inventar uma desculpa e pedir demissão imediatamente. Poderia até mesmo considerar não levar a gravidez adiante, embora essa opção fosse descartada quase instantaneamente. Não estava em sua natureza fugir de responsabilidades, mesmo quando elas chegavam de forma inesperada. Mas, no fundo, Larissa sabia que havia apenas uma coisa a fazer: contar a verdade a Antônio. Ele merecia saber, independentemente de como reagisse. E ela merecia uma resposta honesta sobre como ele via a situação e o futuro deles. Naquela tarde, Antônio retornou mais cedo do escritório, como havia se tornado seu hábito desde que se reconciliaram. Ele encontrou Larissa na biblioteca, o mesmo lugar onde tudo havia começado, onde haviam se beijado pela primeira vez, onde haviam admitido seus sentimentos mútuos. Ela estava parada diante da estante de livros, mas não estava realmente vendo os títulos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um exemplar de Dom Casmurro, o mesmo livro que havia folheado naquela primeira noite mágica. "Você está aqui", disse Antônio, sorrindo ao vê-la. "Pensei que já tivesse terminado o trabalho." Larissa se virou, e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado, e havia uma tensão em sua postura que ele não via desde os dias posteriores à nota fria que havia deixado para ela. "Larissa, o que aconteceu?" Ele se aproximou rapidamente, a preocupação evidente em sua voz. "Precisamos conversar", disse ela, a voz apenas um sussurro. "É importante." Antônio sentiu um aperto no estômago. Nos negócios, havia aprendido a reconhecer o tom que antecedia más notícias, e havia algo na voz de Larissa que o alertava para uma reviravolta significativa. Ele gesticulou em direção às poltronas onde tantas vezes haviam conversado nas últimas semanas. "Claro, vamos nos sentar." Mas Larissa balançou a cabeça. "Prefiro ficar de pé." Eles permaneceram no centro da biblioteca, a distância entre eles parecendo maior do que realmente era. Larissa respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, a coragem necessária. Havia ensaiado este momento centenas de vezes em sua mente, mas agora que chegara a hora, todas as frases cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. "Antônio", começou ela, "o que temos? Nossa relação. Ela mudou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei." "A minha também", respondeu ele suavemente, confuso sobre onde a conversa estava levando. "Mas às vezes as coisas acontecem que mudam tudo, que nos forçam a encarar realidades que não estávamos preparados para enfrentar." O coração de Antônio começou a acelerar.
Larissa, você está me assustando. O que está tentando me dizer? Ela fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Então, os abriu e o encarou diretamente. Estou grávida. As duas palavras caíram no silêncio da biblioteca como pedras em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam por toda a atmosfera do ambiente. Antônio permaneceu imóvel por vários segundos, processando a informação, tentando compreender as implicações do que acabara de ouvir. Grávida, repetiu ele, a voz saindo estranha, como se a palavra fosse estrangeira. De 4 semanas, pelo que o médico calculou, continuou Larissa, as palavras saindo em uma corrente nervosa. Eu fiz 3 testes para ter certeza e hoje fui ao médico confirmar. Não há dúvida. Antônio se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero que ela conhecia bem. Ele caminhou até a janela, olhando para o jardim sem realmente ver nada, tentando organizar os pensamentos em sua mente que, de repente, parecia ter se tornado um turbilhão de confusão. Como isso aconteceu? Perguntou ele, sabendo imediatamente que era uma pergunta estúpida. Aquela primeira noite, respondeu Larissa quietly. Na biblioteca, nós não fomos cuidadosos. A realidade das implicações começou a atingir Antônio como ondas sucessivas. Sua carreira, sua reputação, a complexidade social da situação, as responsabilidades financeiras, a mudança completa que isso representaria em sua vida cuidadosamente estruturada. Mas, acima de tudo, havia o medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de não saber como navegar nessa situação. Medo de que tudo o que havia construído desmoronasse. Você tem certeza de que é meu? A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. E ele se arrependeu imediatamente ao ver a expressão de dor e raiva que cruzou o rosto de Larissa. Como você ousa? Sua voz estava carregada de uma indignação ferida. Você acha que eu sou o tipo de mulher que estaria com outros homens ao mesmo tempo? Não, eu... Desculpe, não quis dizer isso. Antônio se virou para ela, vendo as lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Eu só... Isso é muito para processar. Você acha que para mim não é? A voz de Larissa subiu de tom, anos de dignidade reprimida, finalmente encontrando vazão. Você acha que planejei isso? Que quis engravidar do meu patrão para conseguir alguma vantagem? Larissa, não. Você sabe o que isso significa para mim? Para minha vida, meus planos, meus sonhos? As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Eu tinha objetivos. Tinha uma vida que estava construindo tijolo por tijolo. E agora... Ela não conseguiu terminar a frase, cobrindo o rosto com as mãos enquanto soluçava. Antônio sentiu uma punhalada de culpa ao ver o desespero dela, percebendo que havia reagido da pior forma possível. Aproximou-se hesitantemente, estendendo a mão para tocá-la, mas ela se afastou. Não me toque, disse ela, a voz embargada. Não agora. Larissa, me escute. Preciso pensar sobre isso, organizar as coisas. Existem opções... Opções? Ela o encarou com uma mistura de horror e desgosto. Que tipo de opções? Antônio percebeu que havia escolhido as palavras erradas novamente. Eu não quis dizer... Quero dizer... Precisamos decidir qual é a melhor forma de lidar com a situação. A situação... Larissa riu amargamente. É assim que você chama nosso filho? Uma situação? A palavra filho atingiu Antônio como um soco no estômago. Até aquele momento havia pensado em termos abstratos, gravidez, problema, complicação. Mas, de repente, a realidade de que havia uma nova vida crescendo, uma criança que seria metade dele e metade de Larissa, tornou-se tangível e avassaladora. Larissa, Ele começou, mas ela o interrompeu. Não preciso ouvir mais nada. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco da dignidade.
Eu te contei porque você merecia saber, mas não espero nada de você. Vou dar conta sozinha. Você não pode dar conta sozinha, protestou Antônio. Um bebê é uma responsabilidade enorme. Você acha que eu não sei disso? Larissa o encarou com uma determinação feroz. Você acha que não pensei em cada aspecto disso? Minha mãe criou uma filha sozinha depois que meu pai morreu. Mulheres fazem isso todos os dias. Mas você não precisa. Não preciso do quê? Da sua pena? Do seu dinheiro sujo de culpa? Sua voz estava carregada de uma raiva que surpreendeu ambos. Eu sobrevivi até agora sem depender de homem nenhum, e posso continuar assim. Antônio sentiu um misto de admiração e frustração pela força dela, mas também uma sensação estranha de perda. A ideia de que ela pudesse simplesmente sair de sua vida, levando consigo a criança, criou um vazio em seu peito que ele não esperava. E se eu quiser fazer parte disso? Perguntou ele quietly. Larissa o estudou por um longo momento, procurando por sinais de sinceridade em seus olhos. Você quer? A pergunta o pegou de surpresa. Queria. 10 minutos antes, sua vida estava perfeitamente organizada, previsível, controlada. Agora, tudo havia sido virado de cabeça para baixo. Mas enquanto olhava para Larissa, vendo a força e vulnerabilidade em seus olhos, algo dentro dele começou a se agitar. Uma possibilidade que ele nunca havia considerado seriamente começou a tomar forma. Eu não sei, admitiu ele honestamente. Isso muda tudo. Minha vida inteira está estruturada de uma forma que não inclui isso. Então você tem sua resposta, disse Larissa, a voz agora controlada, mas fria. E eu tenho a minha. Ela se dirigiu à porta, mas Antônio a alcançou, segurando-a gentilmente pelo braço. Espere, por favor, não vá embora assim. Precisamos conversar sobre isso direito. Sobre o quê, Antônio? Sobre como você vai me pagar para ficar quieta? Sobre como vamos esconder isso da sociedade? Sobre como você vai continuar sua vida perfeita enquanto eu lido com as consequências? Não é isso. Então o que é? Ela se virou para encará-lo, e ele viu em seus olhos uma dor profunda que ia além da situação atual. Era a dor de alguém que havia ousado sonhar com algo melhor e visto esses sonhos desmoronarem. Antônio abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta adequada. Não ainda. Sua mente estava confusa demais, suas emoções conflitantes demais para formar uma resposta coerente. Eu preciso de tempo para processar isso, disse ele finalmente. Tome todo o tempo que precisar, respondeu Larissa. Mas enquanto isso, eu vou fazer o que preciso fazer. O que você quer dizer com isso? Vou continuar trabalhando até não conseguir mais. Vou economizar cada centavo que puder. E quando chegar a hora, vou pedir demissão e cuidar do bebê. Larissa, seja razoável. Você não pode trabalhar durante toda a gravidez, especialmente não em um trabalho físico como este. É o que tenho, disse ela simplesmente, e vou fazer o que for preciso. A determinação em sua voz o atingiu como um tapa de realidade. Aqui estava uma mulher que estava disposta a sacrificar tudo para cuidar de uma criança que eles haviam criado juntos, enquanto ele se preocupava com como isso afetaria sua vida confortável. Não, disse ele subitamente, surpreendendo ambos. Isso não está certo. O que não está certo? Você não deveria ter que passar por isso sozinha. Independentemente de como me sinto sobre a situação, há uma criança envolvida agora. Minha criança. As palavras saíram com mais convicção do que ele se sentia internamente, mas havia uma verdade nelas que ele não podia negar. Larissa o estudou cuidadosamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou assumir a responsabilidade. Vou cuidar de todas as despesas médicas, vou garantir que você tenha tudo o que precisa durante a gravidez. Em troca do quê? A pergunta o pegou desprevenido.
em troca de nada. É minha responsabilidade. E depois que o bebê nascer? Antônio hesitou. Era a pergunta de $1 milhão e ele não tinha uma resposta. Não sei. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Larissa assentiu lentamente, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Então é isso. Você vai me sustentar como uma espécie de pensionista. Cuidar de mim financeiramente porque é sua obrigação. Larissa, não é assim. Não é? Porque é exatamente como parece. Ela se afastou dele novamente. Você sabe o que é mais triste sobre tudo isso? Por algumas semanas, eu realmente acreditei que havia algo real entre nós. Acreditei que você me via como uma pessoa, não apenas como sua funcionária, ou agora, como um problema a ser gerenciado. As palavras dela o atingiram como um soco no peito. Há algo real entre nós. Isso não muda isso. Não? Porque acabou de mudar tudo para mim. Larissa caminhou até a porta, então parou e se virou para ele uma última vez. Eu aceito sua ajuda financeira, Antônio, não por mim, mas pelo bebê. Ele merece ter o melhor cuidado possível, mas isso é tudo que vai existir entre nós daqui em diante, uma transação financeira. Larissa, espere. Mas ela já havia saído, deixando Antônio sozinho na biblioteca com o peso de suas palavras e a magnitude do que havia acabado de acontecer. Ele se deixou cair em uma das poltronas, apoiando a cabeça nas mãos. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. Ele ia ser pai. Havia uma criança vindo, uma criança que seria metade dele e metade da mulher por quem havia se apaixonado. E em sua incapacidade de processar a notícia adequadamente, havia ferido profundamente a única pessoa que havia conseguido despertar sua humanidade em anos. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu na mansão. Uma rotina marcada por uma cortesia fria e transacional que doía mais que qualquer conflito aberto. Antônio fez questão de providenciar o melhor cuidado médico para Larissa, marcando consultas com o melhor obstetra da cidade, garantindo que ela tivesse acesso a vitaminas e suplementos de alta qualidade. Larissa aceitou tudo com uma dignidade gelada, agradecendo educadamente, mas mantendo uma distância emocional que deixava claro que para ela aquilo era apenas um acordo de negócios. Ela continuou trabalhando com a mesma eficiência de sempre, mas a leveza que havia caracterizado seus encontros nas últimas semanas havia desaparecido completamente. Antônio tentou algumas vezes abordar o assunto, tentar reconstruir a intimidade que haviam compartilhado, mas Larissa se mantinha firme em sua posição. Ela havia deixado claro que não queria nada além do suporte financeiro necessário, e que qualquer tentativa de romantizar a situação seria vista como manipulação. Mas mesmo em meio à frieza dos novos arranjos, Antônio não conseguia parar de pensar sobre o que estava por vir. Nas longas noites sozinho em sua cama, imaginava como seria segurar seu filho pela primeira vez, como seria ensinar uma criança sobre o mundo, como seria ter uma família real. E em meio a essas reflexões, começou a perceber que talvez, apenas talvez, essa situação que havia aparecido para destruir sua vida perfeitamente controlada, pudesse, na verdade, ser a oportunidade de construir algo verdadeiramente significativo. Mas primeiro, ele precisaria encontrar uma forma de reconquistar a confiança da mulher que carregava seu filho. Uma tarefa que parecia, naquele momento, quase impossível. As semanas começaram a se arrastar como um inverno emocional que parecia não ter fim. A mansão, antes um cenário de descobertas românticas e conversas íntimas, havia se transformado em um palco de interações cuidadosamente coreografadas, onde cada palavra era medida e cada gesto carregava o peso de uma formalidade dolorosa. Larissa entrava todos os dias às 7 da manhã pontualmente, cumprimentava Antônio com um "Bom dia, senhor",
cortês, mas distante, e seguia com suas tarefas domésticas com a mesma eficiência de sempre. Mas Antônio, observador nato dos detalhes que vinham de anos de negociações complexas, começou a notar mudanças sutis que ela tentava esconder. A primeira coisa que notou foi como ela havia começado a se apoiar discretamente nos móveis quando pensava que ninguém estava olhando. Pequenas pausas durante a limpeza, uma mão na lombar, respirações mais profundas depois de subir escadas. A gravidez estava começando a se manifestar fisicamente e a teimosia de Larissa em manter a rotina normal de trabalho o preocupava mais do que ele inicialmente esperava. Na sexta semana de gravidez, Antônio encontrou Larissa sentada na cozinha durante o horário de almoço, com o rosto visivelmente pálido e uma xícara de chá de gengibre nas mãos. Ela tentou se levantar rapidamente quando o viu, mas ele gesticulou para que permanecesse sentada. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, tentando manter o tom casual, apesar da preocupação genuína que sentia. "Bem, obrigada", respondeu ela automaticamente, mas as olheiras profundas e a palidez contradiziam suas palavras. "Larissa", disse ele suavemente, "você não precisa fingir comigo. Sei que está passando mal." Ela o olhou por um momento, parecendo debater internamente se deveria manter a fachada ou admitir a verdade. "São apenas enjoos matinais", disse finalmente. "O médico disse que é normal." Antônio puxou uma cadeira e se sentou à mesa da cozinha. Algo que nunca havia feito antes. O gesto simples criou uma intimidade inesperada no ambiente que havia se tornado tão formal. "Talvez você devesse diminuir as atividades mais pesadas", sugeriu ele. "Estou bem", insistiu Larissa, mas mesmo enquanto falava, teve que reprimir uma onda de náusea. "Não, você não está." A firmeza em sua voz a surpreendeu. "E eu não vou ficar aqui vendo você se esforçar até o limite, porque é orgulhosa demais para aceitar ajuda." "Não é questão de orgulho", rebateu ela, uma centelha de sua antiga paixão aparecendo em seus olhos. "É questão de não depender de você mais do que já dependo." A honestidade crua de sua resposta o atingiu como um tapa. Antônio percebeu que, em sua tentativa de fazer a coisa certa, assumindo as responsabilidades financeiras, havia criado uma dinâmica onde Larissa se sentia como uma dependente em vez de uma parceira. "E se não fosse sobre dependência?" perguntou ele. "E se fosse sobre cuidado mútuo?" Larissa o encarou confusa. "O que você quer dizer?" Antônio hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Quero dizer que talvez eu tenha abordado isso da forma errada desde o início. Tratei como se fosse um problema de negócios a ser resolvido, em vez do que realmente é. E o que realmente é? Uma família começando", disse ele, surpreendendo até mesmo a si próprio com a simplicidade e verdade da afirmação. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não exploradas. Larissa estudou o rosto de Antônio, procurando por sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrando apenas uma vulnerabilidade genuína que ela não via desde antes da revelação da gravidez. "Antônio", disse ela suavemente, "você não pode simplesmente dizer essas coisas porque se sente culpado." "Não é culpa", respondeu ele, estendendo a mão hesitantemente através da mesa. Para sua surpresa, ela não a rejeitou imediatamente. "É reconhecimento de que talvez eu tenha deixado o medo me cegar para o que realmente importa." Larissa olhou para a mão dele sobre a sua, e por um momento, a frieza que havia mantido como armadura começou a rachar. "E o que realmente importa? Você, o bebê, a possibilidade de construirmos algo real juntos." As palavras pairaram no ar entre eles como uma promessa frágil. Larissa queria acreditar
Queria se entregar novamente à esperança que havia sentido nas semanas anteriores à revelação da gravidez. Mas a dor da rejeição inicial ainda estava muito fresca, muito real. Eu preciso de mais do que palavras, disse ela finalmente. Preciso de ações que mostrem que você realmente mudou de ideia. Então me dê essa chance, pediu Antônio. Deixe-me mostrar. Foi um recomeço hesitante, marcado por pequenos gestos e progressos graduais. Antônio começou a chegar mais cedo do trabalho, não apenas para jantares ocasionais, mas para acompanhar Larissa em suas consultas médicas. No início, ela protestou, dizendo que podia ir sozinha, mas ele insistiu gentilmente. Se vamos fazer isso juntos, disse ele, então vamos fazer juntos de verdade. A primeira consulta que assistiu foi reveladora. Ver o bebê no ultrassom, ouvir os batimentos cardíacos acelerados, testemunhar a concentração séria no rosto de Larissa enquanto fazia perguntas ao médico. Tudo isso tornou a realidade da paternidade iminente mais tangível do que qualquer conversa poderia ter feito. "Está tudo bem?" perguntou Larissa quando saíram do consultório, notando que Antônio estava inusualmente quieto. "Estava pensando", respondeu ele, parando no estacionamento, "sobre como isso é real, como há realmente uma pessoa pequenininha crescendo dentro de você." "Assustador, não é?" disse ela com um meio sorriso. "Aterrorizante", admitiu ele, "mas também incrível." Gradualmente, as barreiras entre eles começaram a se dissolver novamente. Antônio passou a fazer questão de preparar chás de gengibre para Larissa quando chegava em casa e a encontrava pálida. Ela, por sua vez, começou a aceitar sua ajuda sem protesto automático. Uma tarde, enquanto Larissa organizava roupas no segundo andar, sentiu uma tontura súbita que a forçou a se sentar no chão. Antônio, que havia subido para buscar alguns documentos em seu escritório, a encontrou assim. "Larissa!" Ele se ajoelhou ao lado dela imediatamente, o pânico evidente em sua voz. "O que aconteceu?" "Só uma tontura", murmurou ela, mas sua voz estava fraca. Antônio a ajudou a se levantar cuidadosamente e a guiou até o quarto de hóspedes mais próximo, insistindo que ela se deitasse. Foi buscar água e biscoitos, lembrando-se de algo que havia lido sobre hipoglicemia em mulheres grávidas. "Você comeu hoje?" perguntou ele, sentando-se na beira da cama. "Um pouco no café da manhã", admitiu ela. "Mas não consegui almoçar. O cheiro da comida estava me dando náuseas." Antônio sentiu uma pontada de culpa. "Por que não me disse? Poderia ter pedido alguma coisa específica, algo que não te fizesse passar mal." "Porque não quero ser um incômodo", respondeu ela, a vulnerabilidade evidente em sua voz. "Larissa, olhe para mim." Ele esperou até que ela fizesse contato visual. "Você nunca será um incômodo. Você está carregando meu filho. Cuidar de você não é um favor que estou fazendo. É um privilégio." As palavras a atingiram de forma inesperada, e ela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Antônio." "Não, deixe-me terminar." Ele pegou a mão dela nas suas. "Eu estraguei tudo na primeira vez. Deixei o medo e o choque falarem por mim. Mas isso não significa que não me importo. Isso não significa que não quero estar aqui. E se você mudar de ideia novamente?" A pergunta saiu como um sussurro, revelando o medo que ela havia estado carregando. "Não vou mudar de ideia", disse ele com uma convicção que surpreendeu ambos. "Porque a cada dia que passa, isso se torna mais real para mim. Você se torna mais importante para mim." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eles jantaram juntos. Não na sala de jantar formal, mas na cozinha, de forma casual e confortável. Antônio havia preparado uma sopa leve que não irritaria o estômago sensível de Larissa, e eles conversaram sobre tópicos neutros, livros, filmes, planos para o jardim. "Você sabe", disse Larissa enquanto terminavam de comer,
Ainda não falei para minha mãe sobre a gravidez, sobre você, ela esclareceu. Ela sabe que estou grávida, mas não sabe quem é o pai. Antônio assentiu, compreendendo a complexidade da situação. O que você planeja dizer a ela? A verdade, eventualmente, mas ela é protetora. Vai querer saber suas intenções, vai querer garantias de que você não vai nos abandonar. E eu posso dar essas garantias? Larissa o estudou cuidadosamente. Pode? Posso, respondeu ele sem hesitação. Não sei como tudo vai funcionar ainda, mas sei que não vou abandonar vocês. Conforme as semanas passavam, uma nova rotina se estabeleceu. Antônio começou a trabalhar de casa nas tardes, estabelecendo um escritório temporário na biblioteca para ficar mais próximo caso Larissa precisasse de alguma coisa. Ele passou a cozinhar regularmente, descobrindo que tinha um talento natural para pratos simples, mas saborosos. Larissa, por sua vez, começou a aceitar suas limitações físicas. Permitiu que Antônio contratasse uma faxineira para ajudar com as tarefas mais pesadas, embora insistisse em manter algumas responsabilidades que a faziam sentir-se útil. Uma manhã, enquanto Antônio trabalhava na biblioteca, ouviu um som estranho vindo da cozinha. Encontrou Larissa debruçada sobre a pia, chorando silenciosamente. Ei, o que foi? Perguntou ele, aproximando-se com cuidado. Quebrei uma xícara, soluçou ela. Uma das suas xícaras caras de porcelana. Minhas mãos estão sempre tremendo ultimamente por causa da gravidez. Antônio olhou para os cacos espalhados pelo chão, depois para Larissa, e não conseguiu evitar um sorriso gentil. Larissa, é só uma xícara. Mas era cara e eu... Ei! Ele a interrompeu suavemente, virando-a para encará-lo. É uma xícara. Eu tenho dúzias delas, mas só tenho uma você. A simplicidade da declaração a desarmou completamente. Antônio, você está chorando por uma xícara porque está hormonal e cansada, e carregar um bebê é exaustivo, disse ele, enxugando suas lágrimas com o polegar. Mas para mim, isso só mostra o quanto você se importa, o quanto você é cuidadosa com tudo ao seu redor. Eles ficaram assim por um momento, no meio da cozinha, cercados por cacos de porcelana, mas conectados por algo muito mais forte que qualquer objeto material. Eu tenho medo, admitiu Larissa. Medo de não ser uma boa mãe. Medo de que você se canse de toda essa complicação. Medo de que eu não seja suficiente. Você é mais que suficiente, disse Antônio firmemente. Você é forte, inteligente, corajosa. Você vai ser uma mãe incrível. E você? Vai ser um bom pai? A pergunta o fez pausar. Não sei. Não tive um bom exemplo para seguir. Meu pai era distante, sempre trabalhando. Mas quero tentar. Quero ser diferente. Então vamos aprender juntos, disse Larissa, cobrindo a mão dele com a sua. Juntos, concordou ele. Naquela tarde, eles foram juntos à primeira aula de preparação para o parto. Antônio estava claramente desconfortável no início, sendo um dos poucos homens na sala e, obviamente, fora de seu elemento habitual de salas de reunião e negociações. Mas conforme a aula progrediu e ele viu Larissa participar ativamente, fazendo perguntas e tomando notas, algo mudou em sua postura. Como foi? Perguntou Larissa quando saíram. Intimidante, admitiu ele, mas também esclarecedor. Eu não tinha ideia do quanto o corpo de uma mulher muda durante a gravidez. Bem-vindo ao meu mundo dos últimos 2 meses, disse ela com um sorriso. Larissa, disse ele parando de caminhar, quero que você saiba que eu vejo o sacrifício que está fazendo. Vejo como isso está mudando sua vida, seu corpo, seus planos. E eu sou grato, mais grato do que consigo expressar. Não é um sacrifício, respondeu ela suavemente. Pelo menos não mais. Está se tornando uma escolha que estou feliz em fazer. Mesmo com todas as incertezas,
especialmente com todas as incertezas, porque agora sei que não estou enfrentando sozinha. Conforme o segundo trimestre avançava, as mudanças em Larissa se tornaram mais evidentes. Sua barriga começou a se mostrar, uma curva suave, que ela às vezes tocava inconscientemente. Antônio se pegou observando esses momentos com uma fascinação crescente. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala, Larissa fez uma pequena exclamação de surpresa. "O que foi?" perguntou Antônio imediatamente. "Acho que senti o bebê se mexer", disse ela, a voz cheia de admiração. Foi como uma borboleta pequenina. "Sério?" Antônio se aproximou, a expressão ansiosa. Eu posso tentar sentir?" Larissa hesitou por apenas um segundo antes de pegar a mão dele e colocá-la sobre sua barriga. Eles ficaram imóveis por vários minutos, Antônio mal respirando na esperança de sentir algum movimento. "Ali!" disse Larissa subitamente. "Sentiu?" Antônio não tinha sentido nada, mas viu a alegria pura no rosto de Larissa e sentiu algo se movendo dentro de seu próprio peito. "Não consegui sentir ainda, mas ver você assim é incrível." "Em algumas semanas você vai conseguir sentir também", disse ela. "O médico disse que por volta da 20ª semana os movimentos ficam mais fortes." "Mal posso esperar", disse ele, e percebeu que realmente não podia. Naquela noite, enquanto Larissa dormia no quarto de hóspedes, que havia se tornado oficialmente seu durante a gravidez, Antônio ficou acordado pensando sobre como sua vida havia mudado. 6 meses atrás, sua maior preocupação era fechar o próximo negócio imobiliário. Agora se pegava pesquisando carrinhos de bebê e se preocupando com vitaminas pré-natais. Mas mais importante, se pegava olhando para Larissa, realmente olhando para ela e vendo não apenas a mulher por quem havia se apaixonado, mas a mãe de seu filho, sua parceira nesta jornada incrível e aterrorizante. E pela primeira vez, desde que ela lhe contara sobre a gravidez, Antônio permitiu-se imaginar um futuro onde eles não eram apenas duas pessoas lidando com uma situação, mas uma família real, construída no amor, respeito mútuo e na promessa de enfrentarem juntos o que quer que o futuro trouxesse. O terceiro trimestre chegou com uma intensidade que pegou ambos de surpresa. Larissa, agora com uma barriga proeminente que anunciava claramente sua condição, havia desenvolvido uma graça natural ao navegar pelos desafios físicos da gravidez avançada. Antônio, por sua vez, havia se transformado em uma versão mais atenta e carinhosa de si mesmo, antecipando necessidades e oferecendo suporte antes mesmo que ela pedisse. Era uma manhã de dezembro, com o calor característico do verão brasileiro começando a se intensificar, quando Larissa acordou com uma sensação diferente. Não era dor exatamente, mas uma pressão baixa e constante que não havia experimentado antes. Às 28 semanas de gravidez, ainda faltavam mais de 2 meses para o parto, então, inicialmente, atribuiu o desconforto às mudanças normais do final da gestação. Antônio havia se tornado um especialista em interpretar as expressões faciais de Larissa. Quando a encontrou na cozinha naquela manhã, preparando chá com movimentos mais lentos que o usual, imediatamente percebeu que algo estava diferente. "Como você está se sentindo hoje?" perguntou, aproximando-se com o cuidado que havia se tornado segunda natureza. "Um pouco estranha", admitiu ela, uma mão apoiada na lombar. "Provavelmente só o bebê mudando de posição." Mas conforme o dia progrediu, ficou claro que não era apenas uma mudança de posição. Larissa começou a ter contrações irregulares, espaçadas, mas perceptíveis. Antônio, que havia devorado todos os livros sobre gravidez que conseguira encontrar, reconheceu imediatamente os sinais de trabalho de parto prematuro. "Vamos para o hospital",
disse ele, tentando manter a voz calma, apesar do pânico crescente. Ainda é cedo demais, protestou Larissa, mas mesmo ela podia ouvir a preocupação em sua própria voz. A corrida para o hospital foi uma névoa de ansiedade e medo. Antônio dirigiu com uma concentração férrea, uma mão no volante e a outra segurando a de Larissa, que respirava profundamente através de cada contração. No pronto-socorro obstétrico, foram rapidamente atendidos por uma equipe médica que confirmou seus piores temores. Trabalho de parto prematuro, confirmou o Dr. Roberto Silva, o obstetra que havia acompanhado Larissa durante toda a gravidez. Vamos tentar retardar o processo com medicamentos, mas precisam estar preparados para a possibilidade de que o bebê nasça hoje. As próximas horas se passaram em uma montanha-russa emocional de esperança e medo. Larissa foi internada, conectada a monitores que registravam cada batimento cardíaco do bebê, cada contração. Antônio não saiu de seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a âncora que ela precisava, em meio à tempestade de incertezas. Estou com medo, sussurrou Larissa durante uma pausa entre as contrações mais fortes. Eu também, admitiu Antônio, beijando sua testa. Mas vamos enfrentar isso juntos, você e eu e nosso bebê. E se algo der errado? E se ele nascer pequeno demais, fraco demais? Então vamos lutar. Vamos fazer tudo o que for preciso para que ele fique bem. A determinação na voz de Antônio surpreendeu até mesmo ele próprio. Você é a mulher mais forte que conheço, Larissa. Se alguém pode trazer nosso filho ao mundo com segurança, é você. Por volta da meia-noite, ficou claro que os medicamentos não estavam conseguindo parar o trabalho de parto. Dr. Silva retornou ao quarto com uma expressão séria, mas não alarmada. O bebê está determinado a nascer hoje, disse ele. Mas os sinais vitais estão bons. Tem 28 semanas, que não é o ideal, mas bebês dessa idade têm excelentes chances de desenvolvimento saudável com os cuidados adequados. O que isso significa? Perguntou Antônio, sua voz traindo a ansiedade que tentava esconder. Significa que, provavelmente, ele precisará ficar na UTI neonatal por algumas semanas, até que os pulmões amadureçam completamente e ele ganhe peso suficiente. Mas com o acompanhamento certo, não há razão para acreditar que não terá uma vida completamente normal. As contrações de Larissa se intensificaram rapidamente após a meia-noite. O que havia começado como desconforto ocasional se transformou em ondas poderosas e regulares que tomavam conta de todo o seu corpo. Antônio permaneceu ao seu lado, oferecendo água com canudo, massageando suas costas, sendo exatamente o parceiro que ela precisava. Você está indo muito bem, encorajava ele entre as contrações. Nosso filho vai nascer perfeito. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou ela, o rosto contraído pela dor. Porque ele é metade você, respondeu Antônio simplesmente, e tudo que vem de você é extraordinário. Às 3h47 da manhã de 15 de dezembro, após quase 20 horas de trabalho de parto, Miguel Henrique nasceu. Pequeno, pesando apenas 1,8 kg, mas com um choro forte que encheu a sala de parto e os corações de seus pais, de uma alegria indescritível. O primeiro olhar que Antônio teve de seu filho foi avassalador. Miguel era minúsculo, com a pele levemente avermelhada e rugas que falavam de sua chegada antecipada ao mundo. Mas seus olhos, quando os abriu por alguns segundos, eram grandes e expressivos, e Antônio jurou que podia ver inteligência ali, uma personalidade já se formando. Ele é perfeito, sussurrou Antônio, lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto observava os médicos avaliarem rapidamente o bebê. Posso segurá-lo? Perguntou Larissa, ainda exausta do parto, mas ansiosa para conhecer seu filho.
Por alguns minutos, disse Dr. Silva, colocando cuidadosamente Miguel nos braços de sua mãe. Depois precisamos levá-lo para a UTI neonatal para uma avaliação mais completa. Aqueles primeiros minutos foram mágicos e aterrorizantes ao mesmo tempo. Miguel era tão pequeno que parecia frágil demais para existir no mundo real, mas havia uma força vital nele que era inegável. Quando Larissa o segurou pela primeira vez, ele parou de chorar, como se reconhecesse a voz que havia ouvido por 7 meses. "Oi, meu amor", sussurrou ela, tocando delicadamente seu rostinho. "Você decidiu chegar cedo para nos conhecer, não foi?" Antônio se aproximou, tocando cuidadosamente a mãozinha fechada de Miguel. Quando o bebê instintivamente agarrou seu dedo, algo fundamental se rompeu e se reconstruiu dentro dele. Naquele momento, todas as preocupações sobre carreira, reputação social, complicações futuras simplesmente desapareceram. Havia apenas isto, esta pequena vida perfeita que era metade dele e metade da mulher que amava. "Ele é nosso", disse Antônio, a voz embargada de emoção. "Ele é realmente nosso." "É", concordou Larissa, olhando para Antônio com um amor que transcendia todas as mágoas e medos do passado. "Nossa família." Quando chegou a hora de levar Miguel para a UTI neonatal, a separação foi dolorosa, mas necessária. Antônio permaneceu com Larissa enquanto ela se recuperava do parto, mas ambos estavam ansiosos para vê-lo novamente. "Como você se sente?" perguntou Antônio, quando finalmente ficaram sozinhos no quarto. "Vazia", respondeu Larissa honestamente. "Por 7 meses ele estava aqui dentro, e agora? É estranho não senti-lo se mexendo. Mas ele está bem. Está aqui, no mesmo prédio, sendo cuidado por profissionais excelentes. Eu sei. É só que quero segurá-lo novamente. Logo você poderá. Dr. Silva disse que provavelmente poderemos visitá-lo em algumas horas." Naquela noite, ou melhor, madrugada, enquanto Larissa dormia recuperando-se do parto, Antônio se viu incapaz de descansar. Caminhou pelos corredores do hospital, tomou café ruim da máquina, ligou para seu sócio para cancelar todas as reuniões da semana e, principalmente, pensou. Pensou sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Pela manhã, era um homem esperando um bebê que nasceria em 2 meses. Agora, era pai de um filho real, tangível, que precisava dele de formas que nunca havia imaginado. Pensou sobre Larissa, sobre a força incrível que havia demonstrado durante o parto, sobre como havia se transformado diante de seus olhos de uma mulher que ele amava em uma mãe que ele respeitava profundamente. E pensou sobre Miguel, sobre aquele pequeno punho que havia agarrado seu dedo com uma força surpreendente, sobre os olhos que haviam se aberto brevemente e parecido olhar diretamente para sua alma. Quando o sol começou a nascer sobre Londrina, Antônio tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A primeira visita à UTI neonatal foi avassaladora. Miguel estava em uma incubadora, conectado a pequenos monitores e tubos que pareciam enormes em seu corpinho minúsculo. Mas ele estava alerta, seus olhos grandes se movendo em direção às vozes dos pais. "Ele nos reconhece", disse Larissa maravilhada, colocando a mão através das aberturas da incubadora para tocar a pele delicada de Miguel. Dr. Silva disse que bebês reconhecem as vozes dos pais desde muito cedo, explicou a enfermeira neonatal, uma mulher gentil chamada Carla. "Vocês podem conversar com ele, cantar para ele, isso ajuda no desenvolvimento." Antônio se sentiu inicialmente desconfortável falando com alguém tão pequeno, mas quando viu como Miguel parecia se acalmar ao som de sua voz, a estranheza rapidamente deu lugar ao encantamento. "Oi, campeão", disse ele suavemente. "Sou seu papai. Você nos deu um susto nascendo tão cedo, sabia? Mas está tudo bem.
Você é forte, igual a sua mamãe. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Antônio havia efetivamente abandonado o escritório, delegando todas as responsabilidades não essenciais para seu sócio e trabalhando apenas algumas horas por dia do laptop no hospital. Larissa se recuperava bem do parto e ambos passavam a maior parte do tempo na UTI neonatal, alternando entre segurar Miguel durante os períodos de contato pele a pele, recomendados pelos médicos, e simplesmente observá-lo dormir. Ele cresceu meio centímetro desde ontem, relatou Larissa entusiasmada após uma das avaliações diárias. E ganhou 40 gramas, acrescentou Antônio, que havia se tornado um especialista em acompanhar cada detalhe do progresso de Miguel. Dr. Silva os visitava diariamente, sempre com notícias encorajadoras. Os pulmões estão amadurecendo bem. Provavelmente em mais 2 semanas poderemos tirar o suporte respiratório. E quando ele poderá ir para casa? Perguntou Larissa. Se tudo continuar progredindo assim, talvez daqui a 1 mês, quando atingir pelo menos 2,5 quilos. 1 mês parecia uma eternidade, mas também dava tempo para Antônio e Larissa se prepararem de forma adequada. Eles usaram esse período para tomar todas as aulas de cuidados neonatais oferecidas pelo hospital, para preparar um quarto de bebê na mansão e, principalmente, para se prepararem emocionalmente para se tornarem uma família real. Foi durante uma dessas longas vigílias ao lado da incubadora de Miguel que Antônio finalmente verbalizou o que havia estado pensando desde o nascimento. Larissa, disse ele suavemente, quero que vocês 2 morem comigo, não como funcionária e patrão, não como um favor ou obrigação, como família. Larissa olhou para ele, estudando sua expressão. O que você está dizendo exatamente? Estou dizendo que te amo. Amo vocês 2 e quero que construamos uma vida juntos de verdade. Antônio. Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa responder agora. Sei que ainda temos muitas coisas para resolver, muitas conversas para ter. Mas quero que saiba que quando olho para Miguel, quando olho para você, não vejo complicações ou problemas. Vejo minha família. Larissa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E seu mundo? Seus amigos de negócios? Sua posição social? Uma mulher como eu? Uma criança nascida fora do casamento? Que se danem, disse Antônio com uma firmeza que a surpreendeu. Se as pessoas não conseguem aceitar minha família como ela é, então não são pessoas que eu quero em minha vida. Você tem certeza disso? Antônio olhou para Miguel, dormindo peacefully em sua incubadora, depois para Larissa, e sentiu uma certeza absoluta que nunca havia experimentado em sua vida. Tenho certeza de que vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Tenho certeza de que quero acordar todos os dias vendo vocês. Tenho certeza de que quero ensinar Miguel a andar de bicicleta, ajudá-lo com lição de casa, estar presente para todos os momentos importantes de sua vida. Ele pegou a mão de Larissa. E tenho certeza de que te amo de uma forma que nem sabia que era possível. Eu também te amo, sussurrou ela. Sempre amei, mesmo quando estava ferida, mesmo quando tentei me proteger. Sempre amei. Então vamos tentar, disse ele. Vamos construir uma família de verdade. Vamos tentar, concordou ela, selando a promessa com um beijo suave, enquanto Miguel dormia ao lado deles, rodeado pelo amor que já o aguardava no mundo. 3 semanas depois, Miguel havia crescido o suficiente para deixar o hospital. O dia da alta foi uma mistura de alegria e ansiedade. Finalmente, poderiam levá-lo para casa, mas também assumiriam total responsabilidade por aquela vida preciosa. Antônio dirigiu com cuidado extremo durante o trajeto para casa, olhando constantemente pelo retrovisor para verificar se Miguel estava bem em sua cadeirinha.
Larissa, no banco de trás ao lado do bebê, não conseguia parar de sorrir. Bem-vindo ao seu lar, Miguel, disse ela quando finalmente entraram na mansão. O quarto do bebê, que Antônio havia preparado meticulosamente durante as semanas no hospital, estava perfeito. Paredes em tons suaves de azul e branco, móveis de qualidade, mas funcionais, e dezenas de bichinhos de pelúcia que Antônio não conseguira resistir comprar. "Está exagerado?" perguntou ele, observando a quantidade de presentes acumulados. "Está perfeito", respondeu Larissa, colocando Miguel em seu berço pela primeira vez. "Nosso filho vai crescer sabendo que é muito amado." "Nosso filho", repetiu Antônio, ainda se maravilhando com o som dessas palavras. Naquela noite, a primeira noite dos três em casa juntos, Miguel acordou chorando às 2 da manhã. Antônio se levantou imediatamente, ainda não completamente acostumado com os sons de um bebê na casa. "Posso tentar?" ofereceu ele quando encontrou Larissa se preparando para amamentar. "Claro, talvez ele só queira ser consolado." Antônio pegou Miguel cuidadosamente, ainda impressionado com quão pequeno e perfeito ele era. Para sua surpresa, o bebê se acalmou quase imediatamente, aninhando-se contra o peito do pai. "Ele gosta de você", observou Larissa com um sorriso. "Ele é incrível", murmurou Antônio, olhando para o rostinho relaxado de Miguel. "Como algo tão pequeno pode ser tão perfeito?" Enquanto balançava gentilmente o filho, Antônio refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Menos de 1 ano atrás, era um homem solitário em uma casa vazia, definido apenas por seus sucessos profissionais. Agora era pai, parceiro, parte de uma família real e imperfeita, e absolutamente perfeita ao mesmo tempo. "Larissa", disse ele suavemente, "obrigado." "Por quê?" "Por Miguel, por me dar a chance de ser pai, por me ensinar o que realmente importa na vida." "Obrigada a você também", respondeu ela, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto observavam Miguel dormir. "Por escolher ficar, por escolher lutar por nós." "Sempre vou escolher vocês", prometeu Antônio. "Sempre." E enquanto os três permaneciam ali, na suave luz do quarto do bebê, uma nova família havia verdadeiramente nascido, construída não nas convenções sociais ou expectativas externas, mas no amor genuíno, na escolha diária de estar presente e na promessa de enfrentar juntos o que quer que o futuro trouxesse. Os primeiros meses como família foram uma montanha-russa de descobertas, adaptações e amor crescente. A mansão, antes um museu de perfeição fria, havia se transformado em um verdadeiro lar. Brinquedos coloridos pontilhavam os cômodos antes impecáveis. O som de risadas e choros de bebê ecoava pelos corredores, e uma atmosfera de vida genuína havia substituído a elegância vazia dos anos anteriores. Miguel crescia rapidamente, recuperando o tempo perdido por ter nascido prematuro. Aos 3 meses, já pesava mais de 5 quilos e seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Antônio havia se tornado um pai completamente devotado, surpreendendo a si mesmo com sua capacidade natural para cuidar do filho. Ele havia aprendido a trocar fraldas, preparar mamadeiras, interpretar diferentes tipos de choro e, principalmente, havia descoberto uma paciência infinita que nunca soube que possuía. Larissa observava essa transformação com uma mistura de admiração e amor profundo. O homem que uma vez havia chamado a gravidez de situação, agora passava horas conversando com Miguel, contando histórias de negócios como se fossem contos de fadas, cantando canções de ninar com uma voz suave que ela nunca havia ouvido antes. "Você é um pai natural", disse ela uma manhã, observando Antônio dar mamadeira para Miguel enquanto lia relatórios financeiros. "Sabe o que é engraçado?", respondeu ele, não tirando os olhos do filho. "Eu sempre pensei que seria terrível nisso."
Meu pai nunca esteve presente, nunca me ensinou como ser pai, mas com Miguel parece instintivo. Talvez porque você está escolhendo ser diferente, sugeriu Larissa. Está escolhendo estar presente. Todos os dias, confirmou Antônio, beijando a testa de Miguel. Todos os dias escolho estar aqui. A vida em família havia criado uma intimidade natural entre Antônio e Larissa, que transcendia as complicações do passado. Eles dividiam responsabilidades, medos e alegrias como parceiros genuínos. Mas havia ainda uma questão não resolvida pairando sobre eles: o futuro de seu relacionamento além da coparentalidade. Era uma noite de sábado. Miguel finalmente havia adormecido após uma tarde particularmente agitada, quando Larissa trouxe à tona o assunto que ambos haviam estado evitando. Antônio, disse ela, sentando-se ao lado dele no sofá, precisamos conversar sobre nosso futuro. Ele sentiu um aperto no estômago, temendo que ela pudesse estar pensando em partir. O que você quer dizer? Quero dizer nós. Esta situação que estamos vivendo é maravilhosa, mas não é sustentável indefinidamente. Por que não? Perguntou ele, genuinamente confuso. Porque eu preciso de independência. Preciso saber que posso me sustentar, que não sou apenas uma dependente sua. Ela respirou fundo. Estive pensando em retomar meus planos de abrir a loja. Antônio sentiu uma mistura de orgulho e pânico. Orgulho porque reconhecia a força e determinação dela. Pânico porque temia que isso significasse que ela queria distância dele. Com o Miguel pequeno, como você faria isso? Poderia começar pequeno, talvez online primeiro. Tenho algumas economias guardadas, e com sua ajuda para cuidar do Miguel... Larissa, interrompeu ele suavemente. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é independente, já é forte. Não é sobre provar algo, explicou ela. É sobre me sentir completa. Amo ser mãe, amo nossa família, mas também preciso ser eu mesma. A maturidade e clareza de seu raciocínio o impressionaram. Então vamos fazer isso acontecer, disse ele simplesmente. Mesmo que signifique mudanças em nossa rotina. Larissa, eu te apoio em qualquer coisa que te faça feliz. Se abrir uma loja é seu sonho, então vamos tornar isso realidade. 2 meses depois, Larissa havia lançado sua loja online de roupas femininas, trabalhando principalmente durante as sonecas de Miguel e à noite. Antônio não apenas apoiava emotivamente, mas também oferecia conselhos práticos sobre gestão de negócios, algo que Larissa aceitava com gratidão. Você vendeu quantas peças esta semana? Perguntou ele, impressionado com as planilhas que ela mostrava. 15, e já tenho encomendas para a próxima semana, respondeu ela, os olhos brilhando de entusiasmo. Isso é incrível. A este ritmo, você logo vai precisar de um espaço físico. A ideia de um espaço físico plantou uma semente na mente de Larissa. Algumas semanas depois, durante um passeio pela cidade com Miguel no carrinho, ela viu uma pequena loja vazia em uma área comercial movimentada. O que você acha? Perguntou a Antônio quando voltaram para casa. Acho que você deveria pelo menos dar uma olhada, respondeu ele. Se for o que você quer, vamos encontrar uma forma de fazer funcionar. A negociação do aluguel foi rápida, e em 2 meses, Larissa tinha sua própria loja física. O dia da inauguração foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Antônio estava lá, com Miguel no colo, sendo o primeiro cliente oficial. Compro tudo, brincou ele, fazendo Larissa rir. Você nem usa roupas femininas, rebateu ela. Então compro para você, disse ele, e havia algo na forma como disse isso que fez o coração de Larissa acelerar. A loja foi um sucesso desde o início. Larissa tinha um olho natural para a moda e um talento para atendimento ao cliente que rapidamente criou uma base fiel de clientes.
Mas o sucesso profissional, em vez de criar distância, na verdade aproximou ainda mais ela e Antônio. "Estou orgulhoso de você", disse ele uma noite, depois que ela relatou o melhor mês de vendas até então. "Obrigada por acreditar em mim", respondeu ela. "Sempre acreditei em você, desde aquela primeira noite, quando você me contou sobre seus sonhos." Havia chegado o momento de uma conversa que ambos sabiam ser inevitável. Miguel estava prestes a completar 1 ano. A loja de Larissa estava prosperando e eles haviam construído uma vida familiar sólida, mas ainda não haviam definido oficialmente o que eram um para o outro. Era uma noite de dezembro, exatamente 1 ano após o nascimento de Miguel, quando Antônio tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. "Larissa", disse ele, encontrando-a no quarto do bebê, observando Miguel dormir. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você é feliz? Aqui, conosco, com esta vida que construímos?" "Sou", respondeu ela sem hesitação. "Mais feliz do que jamais pensei que seria possível." "Então", disse ele, ajoelhando-se ao lado dela, "você se casaria comigo?" A pergunta veio acompanhada de um pequeno anel de diamante, simples, mas elegante. Larissa olhou para o anel, depois para Antônio, depois para Miguel, dormindo peacefully em seu berço. "Você tem certeza?" perguntou ela. "Certeza de que quer se casar com a antiga empregada. Certeza de que quer enfrentar os julgamentos da sociedade. Tenho certeza de que quero me casar com a mulher que amo, que é mãe do meu filho, que construiu um negócio próspero com determinação e coragem", disse ele firmemente. "O que a sociedade pensa não importa. Importa o que nós construímos juntos." "Então sim", disse ela, lágrimas correndo pelo rosto. "Sim, eu me caso com você." O casamento foi uma cerimônia pequena e íntima, realizada no jardim da mansão, que agora era verdadeiramente um lar. Presente estavam apenas as pessoas mais importantes. A mãe de Larissa, que havia se apaixonado completamente por Antônio e Miguel. O sócio de Antônio e sua esposa e alguns amigos próximos que haviam apoiado o casal ao longo da jornada. Miguel, agora com 15 meses e dando seus primeiros passos vacilantes, foi o pajem não oficial, caminhando entre os pais durante a cerimônia e arrancando risos de todos os presentes. "Você aceita Antônio como seu esposo?" perguntou o celebrante. "Aceito", respondeu Larissa, olhando nos olhos do homem que havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca havia imaginado. "E você, Antônio, aceita Larissa como sua esposa?" "Aceito", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Hoje e sempre." A festa de casamento foi descontraída e alegre, com música brasileira, comida caseira preparada pela mãe de Larissa e muitas risadas. Quando chegou a hora do discurso do noivo, Antônio se levantou com Miguel nos braços. "Há 2 anos", começou ele, "eu era um homem que pensava ter tudo, mas na verdade não tinha nada. Vivia em uma casa bonita, mas vazia, tinha sucesso profissional, mas nenhum propósito real." Ele olhou para Larissa. "Então esta mulher incrível entrou na minha vida e mudou tudo. Ela me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu o presente de ser pai e me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos." Miguel escolheu aquele momento para gritar "Papai!", claramente, sua primeira palavra real, fazendo toda a festa explodir em aplausos e risadas. "Até nosso filho concorda", brincou Antônio, beijando a cabeça de Miguel antes de continuar. "Larissa, você me deu uma família, me deu um propósito, me deu uma vida que vale a pena viver. Prometo passar cada dia me esforçando para merecer o amor que vocês me dão." Os anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de ambos. A loja de Larissa cresceu até se tornar uma pequena rede com 3 pontos de venda.
Antônio expandiu seus negócios, mas sempre mantendo o equilíbrio com a vida familiar como prioridade absoluta. Miguel cresceu em um ambiente de amor abundante e oportunidades infinitas, mas também com valores sólidos sobre trabalho árduo e humildade que ambos os pais fizeram questão de incutir. Aos 5 anos, já mostrava sinais da inteligência do pai e da determinação da mãe. "Papai", perguntou ele uma tarde, "por que você e mamãe às vezes ficam olhando um para o outro e sorrindo sem motivo?" Antônio e Larissa trocaram um daqueles olhares que Miguel havia notado, cheio de compreensão mútua e amor profundo. "Porque somos felizes, meu filho", respondeu Antônio. "Felizes de ter você, felizes de ter um ao outro, felizes com a família que construímos." "Ah", disse Miguel, aparentemente satisfeito com a resposta, antes de correr de volta para seus brinquedos. "Ele está certo, sabe?", disse Larissa, curvando-se para beijar Antônio. "Nós realmente ficamos sorrindo sem motivo." "Temos muitos motivos para sorrir", respondeu Antônio, abraçando-a. "Mais motivos do que eu jamais pensei que teria." Enquanto observavam Miguel brincar no jardim, rodeado pelos mesmos canteiros que uma vez haviam sido meros elementos decorativos, mas agora eram parte viva de um lar verdadeiro, ambos refletiram sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Haviam começado como patrão e empregada, separados por mundos diferentes e expectativas sociais. Haviam passado por mal-entendidos, mágoa, medo e incerteza. Mas no final, o amor havia prevalecido. Não o amor dos filmes românticos, mas o amor real, maduro, construído dia após dia através de escolhas conscientes, compreensão mútua e compromisso verdadeiro. "Você se arrepende de alguma coisa?", perguntou Larissa. "De nada", respondeu Antônio sem hesitação. "Cada erro, cada momento difícil, cada desafio nos trouxe até aqui. Como eu poderia me arrepender do caminho que levou à melhor coisa que já me aconteceu?" E assim, na sala iluminada de sua casa em Londrina, com Miguel correndo e rindo entre eles, Antônio e Larissa encontraram a prova viva de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, que famílias são construídas através de escolha e dedicação, e que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais inesperados. A família que haviam criado era imperfeita, não convencional, e absolutamente perfeita ao mesmo tempo. Era a prova de que, quando o amor é escolhido todos os dias, quando é nutrido com respeito, compreensão e compromisso verdadeiro, pode transformar não apenas vidas individuais, mas criar algo maior que a soma de suas partes. E enquanto o sol se punha sobre Londrina, lançando uma luz dourada sobre a família reunida, uma coisa era cristalina. Eles haviam encontrado seu final feliz, não porque tudo era perfeito, mas porque haviam aprendido que o verdadeiro final feliz está na escolha diária de amar, crescer e construir algo belo juntos. E assim, terminamos esta história de amor, transformação e família, lembrando que as melhores narrativas são aquelas que nos tocam o coração e nos fazem acreditar no poder do amor verdadeiro. Se esta história emocionou você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários que parte mais te marcou. Até a próxima narrativa que vai aquecer seu coração.